Vencedores e perdedores do GP da Emília-Romanha Imola de 2025. Eu tava me preparando para esse vídeo de vencedores e perdedores, principalmente no sábado. Eu já tava com essa mentalidade de que eu ia chegar na segunda e ia ter que dar uma espremida de leite em pedra, como eu tive que fazer no vencedores e perdedores do GP do Japão, por exemplo. Minha expectativa tava assim para essa corrida. E no final das contas, eu tive dificuldade de encaixar tudo nesse vídeo, de tantas histórias que a gente teve acontecendo nesse final de semana, de tantos vencedores, de tantos perdedores. Imola realmente trouxe e mexeu com muita coisa no campeonato desse ano, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vencedor, Max Verstappen. Como sempre, nossa tradição de começar pelo vencedor de fato da corrida, porque esse sim é o único vencedor que vai ser incontestável. Você pode nos comentários discordar ou concordar de qualquer vencedor ou perdedor que eu colocar aqui no chat, mas acho que o único que todo mundo vai entrar de acordo é sempre o vencedor da corrida, e ainda mais da maneira que o Verstappen venceu essa corrida. Acho que é incontestável como ele foi um vencedor da corrida em particular, não necessariamente do final de semana, porque quando você olha pro final de semana em geral, a Red Bull não parecia, no primeiro momento, ter toda essa consistência, ser esse grande carro. Porém, quando a gente chega no domingo, a Red Bull realmente mostra um ritmo que ninguém estava esperando. E eu reforço a frase, a Red Bull mostrou um ritmo que ninguém estava esperando. Porque apesar de ainda não considerar o Tsunoda um vencedor por ter chegado só em 10º lugar depois da classificação e do que aconteceu, ele ainda assim remou de 20º para 10º lugar, e durante toda a corrida ele estava fazendo tempos de voltas mais rápidos do que a maioria do pelotão. Ele ainda não conseguia acompanhar ritmos como o da McLaren, por exemplo, mas ele estava claramente mais rápido que a enorme maioria dos outros carros na pista. E, com o Verstappen, isso ficou ainda mais evidente. Primeiro, com aquela ultrapassagem na curva 1 maravilhosa que ele deu para cima do Oscar Piastri, se aproveitando ali do Piastri, se defendendo do Russell, ele viu a oportunidade e, como diz a frase, né? If you don't go for a gap that exists, you are no longer a racing driver. Ele aproveitou e enfiou o carro lá por fora da curva 1, para ultrapassar o Oscar e disparar na corrida. Isso foi até um ponto que o Lando comentou depois da prova, não necessariamente sobre a ultrapassagem, mas sobre o ritmo da Red Bull, porque ele falou que eles estavam virando muito mais rápido, e isso é um fato. O Verstappen, pelo menos, estava realmente virando mais rápido do que as McLarens. Então, parece que as atualizações que a Red Bull trouxe para Imola, diferente do que pareciam depois dos treinos livres, realmente trouxeram a Red Bull para um carro muito mais próximo da McLaren. Claro que nesse GP você está falando ainda de uma situação que estava com temperaturas baixas. E, como a gente já viu ao longo dessa temporada, o carro da McLaren tende a piorar um pouco de performance em temperaturas mais baixas. Ainda é um carro extremamente rápido, como a gente viu ao longo de todo o final de semana, mas ele não consegue ter a mesma dominância que ele teve em temperaturas mais altas, como em Miami, por exemplo. O fato é que o Verstappen se aproveitou de todo esse combo da Red Bull ter trazido atualizações que fizeram sentido e da McLaren não estar podendo extrair 100% do seu carro para disparar logo na curva 1. Ele venceu na curva 1 com aquela ultrapassagem na corrida, sair disparado e ninguém nunca mais alcançar ele para vencer o GP e manter viva aquele fundinho de esperança para você que é torcedor do Verstappen, aquele fundinho de esperança de que ele ainda pode brigar pelo Mundial com Oscar e Lando. Agora, o líder do nosso campeonato mundial, Oscar Piastri, foi um perdedor. O que a gente viu com o Oscar nessa corrida foram alguns flashbacks, lembrando a gente daquela McLaren confusa da temporada passada, quando eles claramente tinham um carro mais rápido, mas eles não sabiam o que estavam fazendo na pista. Tomavam decisões bizarras, erros estratégicos gigantescos. Inclusive tem um vídeo feito no ano passado aqui no clube que eu analiso o quanto que a McLaren tirou a possibilidade do Lando Norris de uma disputa, de uma possível disputa do Mundial com o Verstappen. E apesar de muitos erros terem partido da parte do próprio Norris, você teve muitos erros de decisões estratégicas da McLaren. Ano passado, apesar do título de construtores, que deu uma abafada nessa situação toda, a McLaren errou muitas vezes em questões estratégicas. E agora que o Piastri precisava da equipe estrategicamente agindo para tentar ter uma chance de alcançar, dar um undercut, surpreender a Red Bull numa estratégia, eles conseguiram piorar muito a situação dele. A primeira parada do Oscar pareceu algo muito mais reativo, eles viram vários carros parando e começando a andar um pouco mais rápido, eles já decidiram que tinham que fazer isso. Só que isso, até por ser
numa fase inicial ali da corrida, numa pista não tão longa, colocou o Oscar atrás de um trânsito gigantesco, que ele teve que remar e ultrapassando um por um, e perdeu muito tempo pro Verstappen e eventualmente pro Norris. Sem falar que teve o Virtual Safety Car, que acabou estragando também as chances dele. E depois ali no final da corrida, ele era basicamente um pato na pista e, de novo, como eu falei no vídeo ontem de reação, ele só não foi ultrapassado por Alex Albon ou eventualmente pelo Lewis Hamilton por conta do Leclerc. Porque o Leclerc foi o defensor do Oscar Piastri. O Leclerc defendeu ele com unhas e dentes porque estava numa situação parecida com a do Piastri. Ele era um pato lá com pneus antigos, com pneus velhos, desgastados. Fez o que pôde para se defender do Albon. Isso atrasou demais. Eventualmente o Hamilton passa os dois e chega muito perto de se aproximar do Oscar. Ele ainda termina na terceira colocação, muito por conta do que o Leclerc fez para defender ele, mas no geral, considerando o fato dele ter pego a pole no sábado, essa corrida foi desastrosa pro Oscar. Por outro lado, quem não se importou nem um pouco com isso foi o vencedor Lando Norris. O Norris fez uma corrida silenciosa. Em determinados momentos da prova, até estava virando mais lento que o Piastri. Mas isso pouco importava, na verdade, porque ele fez o que ele precisava fazer. Continuou na pista, continuou virando no seu tempo, não tentou ameaçar o Verstappen de forma alguma, mas acho que nessa corrida dificilmente as McLarens conseguiriam fazer isso. Então, ele fez o seu melhor, manteve a segunda colocação e diminui a diferença do Mundial em 3 pontos, agora ficando só 13 atrás do Piastri. E considerando a classificação que ele largaria de 4º lugar, enquanto o Oscar pegou um P1, esse final de semana foi uma grande vitória para o Norris, porque isso poderia ter sido desastroso para ele nesse final de semana. Ele poderia ter perdido muito mais ponto, ter deixado a diferença de pontuação no campeonato aumentar ainda mais, e apesar de só ter diminuído 3 pontos, cara, você tem muita corrida pela frente, então qualquer desvantagenzinha que você consiga cortar vai fazer diferença. Ah, ele fez só 1 ponto a mais que o Oscar, seria vitória. Na situação dele, que ele precisa cortar qualquer ponto, seria uma vitória. O Norris tem que sair como um vencedor desse final de semana por ter sido consistente, ter se mantido na segunda colocação e cortar um pouco essa diferença pro Piastri. Nosso próximo perdedor da lista é a Mercedes. Por muito tempo eu discuti aqui com vocês como a Mercedes era claramente a segunda força, que se o carro tivesse bom, o Russell ia brigar pelo Mundial pelos resultados que ele vinha tendo. Isso era verdade por muito tempo. Só que conforme as corridas foram passando, o desempenho da Mercedes parece que foi estagnando. Parecia que a equipe não melhorava. Eles começaram num patamar e se mantiveram nesse patamar enquanto as outras equipes iam evoluindo. E algo que já vem sendo recorrente na Mercedes, assim como na McLaren também, desde o ano passado, em corridas de baixa temperatura, a Mercedes parece não conseguir ter os mesmos resultados. A Mercedes parece também perder um pouco de resultado em corridas de baixa temperatura. Só que até parecia que tinha um lapso ali de esperança para o torcedor mercedista, para as flechas de prata, com a classificação do Russell em terceiro lugar. Talvez realmente pudesse ser um bom final de semana, porque o Antonelli... A verdade é que o Antonelli não foi bem o final de semana inteiro. Ele seria um perdedor por si só. Se o Russell tivesse feito uma boa corrida, eu teria separado e colocado só o Antonelli como perdedor. Não conseguiu se classificar bem, a corrida, apesar de estar indo decentemente no final dela ali, tem esse problema do abandono. Na corrida de casa ali, e realmente sendo de casa, porque a pista fica na região de onde ele cresceu. Então, realmente não foi um bom final de semana do Antonelli, um final de semana desastroso, final de semana para ele esquecer completamente. Agora o Russell poderia ter tido um final de semana melhor. Só que alguns erros estratégicos que acabaram atrapalhando ele durante os safety cars, que colocaram ele mais para trás, e uma falta de performance da Mercedes, que parecia não estar lá, fizeram também o Russell, pela primeira vez na temporada, não terminar no top 5 de qualquer forma, né? Seja sprint, classificação, etc. tal, foi na corrida, mas ele estava terminando no top 5 de qualquer sessão competitiva, classificação, sprint e corridas. E essa foi a primeira vez que ele não conseguiu fazer isso, terminando em 7º lugar. E a Mercedes realmente parecia um carro que tinha que terminar em 7º lugar. Mas o ritmo do carro não estava lá, ele claramente não tinha ritmo para estar ali na frente. E a Mercedes é uma grande perdedora nesse final de semana. O que é um caso oposto do nosso próximo vencedor, Ferrari. Se sábado à noite você tivesse chegado para mim e falado: você vai colocar a Ferrari como vencedora no Vencedores e Perdedores segunda-feira, eu ia te chamar de louco. Eu não ia achar que eu ia falar que a equipe que classificou com os 2 carros no Q2, trazendo atualizações pro final de semana, pensando ali em performance, claro que não foi completo,
tiveram algumas mudanças nesse pacote que eles iam trazer para Imola, que não ficou completo. Ainda mais pensando que o GP da Espanha vai ser muito definidor com as mudanças das Flex Wings que vão rolar. Mas mesmo com tudo isso, não conseguiu classificar nem pro Q3, eu ia te chamar de louco. E cá estamos nós, falando sobre como a Ferrari conseguiu colocar um carro em quarto e outro carro em sexto lugar, com o carro que ficou em quarto lugar podendo ameaçar o pódio. Primeiro, eu quero falar do Lewis Hamilton, que foi o grande vencedor da Ferrari nesse final de semana. O Lewis parece que encontrou aquele Lewis Hamilton da China de novo. Parece que aquele Lewis Hamilton ali do GP da China tá voltando. E ele falou sobre isso. Ele falou que foi a primeira vez desde a China que ele estava se sentindo confiante com o carro de novo. Então, isso pode ser realmente ali uma chave para mostrar, para ser as próximas corridas. Porque agora ele já tem uma amostra maior. Ele já tem uma amostra de 2 corridas para pegar o que aconteceu nessas 2 corridas, como o carro estava, por que ele se sentiu confortável nessas 2 corridas. Ele é um cara extremamente estudioso, ele é um cara que é muito conhecido exatamente por, estudar muito, querer entender todos os problemas. E agora ele tem uma amostra de 2 corridas que ele foi muito bem para entender como ele pode unir esses 2 pontos para as próximas provas. O que ele fez diferente nessas 2 corridas, o que tinha ali para alinhar ele para o resto. Ele foi o grande vencedor. Apesar de até ter largado atrás do Charles, na corrida ele estava muito bem e no final conseguiu cavar essa 4ª colocação ali para a Ferrari, que não parecia que ia acontecer. Agora, por outro lado, o Leclerc teve um final de semana de Oscar Piastri em questão de estratégia. Em questão de resultado, um 6º lugar para quem largou em 11º tá bom. Poderia ter sido melhor. Poderia ter sido muito melhor esse resultado do Charles. Só que ele teve um final de semana estratégico de Oscar Piastri. A Ferrari não ajudou ele, estrategicamente falando, e o safety car também não. Os safety cars entraram em momentos que ferraram o Charles, e naquele último safety car, especificamente nele, ele não tinha um pneu novo para colocar. Então a Ferrari falou, cara, nem vou chamar você para colocar pneu novo, porque eu só vou colocar um pneu desgastado e, não vai mudar a sua situação, você só vai perder tempo, aprende Sauber. Só ia perder tempo, colocando um pneu novo para ele, que era desgastado da mesma forma que o pneu que ele tinha. Então, ele estava numa situação complicada, o Charles, não tinha muito que ser feito nesse momento. Ele tentou defender da maneira que pôde e, assim, trazendo imparcialidade para análise, eu particularmente não achei que ele deveria receber uma punição pela defesa dele para cima do Albon. Eu não achei que era algo que deveria acontecer. Eu acho que realmente o Albon teve dificuldade em ultrapassar ele, o Albon não ameaçou de fato, não tinha vantagem ali na curva, ele não estava com a frente do carro, o axis ali, né, que eles falam em inglês, à frente do Leclerc, para ter a preferência da curva. Quando eles estão para fazer a curva, o Leclerc está na frente. Então, não necessariamente acho que a punição para ele seria correta. Claro que não teve, a FIA só falou que ia investigar o caso, não acho que deveria ser um caso de punição, mas ele devolveu, a Ferrari mandou devolver. Eu fico feliz, eu não vou reclamar disso, né? Quem sou eu para reclamar? E o Albon consegue passar ele e tal, ele termina em 6º lugar. Apesar disso, eu ainda acho que ele é um vencedor, por como foi a classificação, inesperadamente caindo no Q2, e por como o caos da corrida favoreceu as Ferraris pegarem boas posições, no P4 e P6. No vídeo de previsões, eu falo que essa seria a mediana da Ferrari. Eles iam trazer muitas atualizações e iam continuar no mesmo lugar. E apesar do P4 do Lewis ser a grande surpresa disso daí, já que minha previsão era ele ficarem no P5, P6, tava na margem de erro de um pra cima, um pra baixo. E se não fosse o fato deles terem largado tão mal, talvez nem estivesse considerando como vencedores. Mas se recuperaram de uma classificação horrível para terminar pontuando. Enquanto isso, a Aston Martin foi uma grande perdedora nesse final de semana. Impressionante como o melhor carro da Aston Martin na pista foi o safety car mais uma vez. Os caras conseguiram classificar os 2 carros no top 10 para terminar com os 2 fora do top 10 na corrida. Mas eles apostaram numa estratégia de parar cedo, assim como vários outros carros, e o VSC matou essa estratégia de todo mundo que fez ela, né? Todo mundo que optou por parar cedo, o VSC matou essa estratégia, porque todo mundo ali na frente parou antes. E isso acabou com a corrida da Aston Martin. Isso basicamente acabou com as possibilidades da Aston Martin de pontuar. O carro tinha ritmo, a gente viu ali no final que Alonso e Stroll tinham ritmo, principalmente o Alonso no caso, e poderiam ter brigado. O Alonso sondou ali, ficou próximo das posições de pontos durante boa parte da corrida. Mas ainda não é aquele carro perfeito, aquele carro que vai pontuar. Realmente foi algo que, se não tivesse tido o safety car, eles tinham ritmo para manter as posições que eles tinham.
ficar ali no 7º, 8ª, 9ª colocação. Eles tinham ritmo para se manter por ali. Só que o VSC destruiu a corrida. E eu acho que foi um erro da Aston Martin usar a mesma estratégia para os dois pilotos de parar cedo. Eu acho que nesse cenário, nossa, eu não acredito que eu vou usar eles como exemplo, mas você tem que fazer algo parecido com a Sauber. De você fazer estratégias diferentes para dois pilotos. Porque você tem um cenário que você tem carros que estão mais altos na tabela do que você esperaria que eles tivessem, que é para eles estarem. E eles não vão progredir, mas você pode defender suas posições. Se você fizer a mesma estratégia para os dois e der errado, os dois se ferram. Entenderam o paralelo? Você tem que fazer estratégias diferentes. No caso da Sauber, que a gente vai falar daqui a pouco, ferrou só o Bortoleto. E exatamente esse é o ponto. Se eles tivessem feito estratégias diferentes para o Stroll e para o Alonso, eles poderiam ter ferrado só um piloto, enquanto o outro terminaria na zona de pontuação. Então, equipes nessa situação têm que fazer estratégias diferentes. Eles fizeram a mesma estratégia para os dois se ferraram por causa do safety car, e um final de semana que a Aston Martin finalmente parecia decente, depois de trazer um pacotaço de atualizações, é jogado no lixo. Nosso próximo vencedor é Isack Hadjar. Mais uma vez, ele foi o segundo melhor piloto Red Bull na pista. Isso vem sendo algo que tá acontecendo com frequência. Eu só quero deixar claro que eu não tô defendendo que o Hadjar tem que subir pra Red Bull. Eu não acho que isso tem que acontecer esse ano, pelo menos. Mas é a 4ª vez em 7 corridas que o Hadjar é o segundo melhor piloto da Red Bull. Isso é mais uma vez a prova de que o carro da Racing Bull está estável. Ele foi muito melhor que o Lawson, não tem nenhuma discussão em relação a isso. Ele amassou o Lawson, aumenta a pressão sobre o Lawson, porque o Hadjar vem trazendo ótimos resultados com esse carro, enquanto o Lawson não consegue acompanhar. Mais uma vez ali ele terminou nos pontos. Eu ainda acredito que se não fosse a batida do Tsunoda, ele provavelmente teria terminado na frente do Hadjar, mas de novo, se minha mãe tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. Então não dá pra cair nessa suposição, porque de si, muitas coisas podem acontecer, todo mundo é campeão mundial e ninguém é campeão mundial ao mesmo tempo, né? A Fórmula 1 hipotética tem 1000 vertentes. Agora o fato é que o Hadjar realmente, mais uma vez, foi muito bem, muito consistente. Apagado, você mal lembra que ele tá ali, mas ele tá ali. Ele é o George Russell do fundo do pelotão. Faz nada a corrida inteira, pontos. Esse vem sendo o estigma do Hadjar na temporada. E, cara, na situação dele, na situação da equipe dele, é exatamente isso que você espera. Que ele vai ser consistente, que ele vai marcar pontos, que ele vai vencer o companheiro de equipe, que ele vai entregar o resultado dele. Eu já defendi o Hadjar várias vezes nesse canal, já falei muitas vezes que acho ele um ótimo piloto, um piloto rápido. Ele tem a questão mental dele, que ele precisa trabalhar bastante, que ele tem um mental que se abala com facilidade. A gente viu no começo da temporada, a gente viu na Fórmula 2, mas tirando isso, ele tem habilidade, ele tem a velocidade. Se ele trabalhar isso, se ele continuar mostrando resultados e o Tsunoda continuar tendo dificuldades, eu acredito que ele eventualmente será o substituto do Yuki pra Red Bull no ano que vem. Perdedor, Gabriel Bortoleto. Aqui vamos nós. Cara, eu já desabafei de 300 formas diferentes em relação a isso. Ontem, no vídeo, eu já desabafei bastante sobre essa estratégia absurda que a Sauber fez. O erro do VSC, do Virtual Safety Car, você pode perdoar. Porque, de novo, é impossível você prever um Virtual Safety Car. Você não tem como imaginar que vai ter um Virtual Safety Car na corrida. Você não tem como imaginar que isso vai acontecer. O grande problema foi a escolha de como usar os jogos de pneus do Gabriel. Porque ele chega nessa corrida com 3 jogos novos de pneus. Um médio e 2 duros. Ele larga com o médio. Então ele faz a primeira parada, bota um duro. Então ele só tinha mais um pneu novo, que era o pneu duro. E eventualmente tem o safety car virtual. Aí a Sauber vai lá e para ele mais uma vez e coloca o último jogo novo de pneus duros. O que, apesar de eu ainda achar que era não necessariamente correto, você ainda pode entender isso também. Falou, ok, a nossa estratégia já era 2 paradas. Vamos aproveitar agora e botar aqui, né? Já perdemos tudo, o Virtual Safety Car já ferrou nossa corrida. Vamos botar aqui agora e torcer para um evento no futuro melhorar a nossa posição. E esse evento no futuro chega. A Sauber vai lá e decide parar ele de novo no Safety Car para trocar os pneus duros, que estavam muito melhores que os pneus médios. Todo mundo de pneu duro tava virando melhor que qualquer um de pneu médio, para botar o pneu médio de 15 voltas que ele usou lá na largada. Onde que a Sauber achou que um pneu médio desgastado de 15 voltas, que estava mais lento que o pneu duro, ia ser a solução para a corrida? O próprio Gabriel reclama disso no final da corrida. Ele não ataca a equipe diretamente, né? Mas ele dá a entender, tipo, eu ainda quero entender com a equipe o que aconteceu, por que a gente fez 3 paradas, por que a gente botou o médio no final, eu tava me sentindo bem com os pneus duros. É inacreditável. Eu já falei muito disso. Mais uma vez ali a corrida dele estragada. Mais uma vez. Pelo menos agora a gente vai falar de coisa boa. Williams.
a vencedora do final de semana. Eu já não aguento mais falar que a Williams venceu no final de semana. Já virou comum. Acho que eu até vou excluir eles do vídeo, né? Porque todo final de semana a Williams é uma vencedora nesse ano. Mentira, no Bahrein eles não foram. Eles definitivamente não foram no Bahrein. Isso é fato. Mas assim, mais uma grande corrida da Williams, que hoje era a terceira força do final de semana. É a quarta força do final de semana, claramente. E você pode discutir que era a terceira força junto com a Ferrari. É que a corrida não ajudou muito, o Sainz teve alguns problemas na corrida, tanto estratégicos, né? Ele reclama até no final da corrida disso, que jogaram ele para baixo. Apesar de classificar na frente do Albon, ele termina em 8º. Então tiveram alguns erros estratégicos que não ajudaram o Sainz, mas o Albon, que não se atrapalhou tanto nisso, fez uma boa corrida, fez um grande final de semana, e a Williams estava ali pau a pau com a Ferrari. Poderia ter sonhado com o pódio se o Albon tivesse ultrapassado o Leclerc, coisa que ele não conseguiu fazer. Eventualmente ele faz, mas porque o Leclerc tem que deixar a posição a pedido da Ferrari. Foi mais um grande final de semana da Williams, reforçando mais uma vez que, de novo, sem estar usando o túnel de vento no FW47. Eles não estão usando o túnel de vento no FW47. E o carro continua evoluindo. Eles só trouxeram 2 atualizações de performance a temporada inteira até aqui. E o carro parece que evolui. O carro parece estar bom, tá rápido, tá competitivo. Eu acredito que eventualmente o Williams vai decair ao longo da temporada, exatamente por não estar dando atualização nenhuma nesse carro. Só que agora, enquanto eles estão bons desse jeito, eles têm que aproveitar o momento, farmar o máximo de pontos que eles podem para terminar ali confortavelmente em 5º lugar no campeonato de construtores. E no ano que vem, começar com o pé direito ali com o investimento extra que vai vir da premiação, mesmo que seja com menos túnel de vento, mas isso eles já estão compensando usando o tempo de túnel de vento dessa temporada pro carro do ano que vem. Mais uma corrida que a Williams termina com os 2 nos pontos, mais um grande final de semana para Grove. E apesar de o Sainz não ter tido o melhor dos finais de semana, 4 pontos ainda ajuda muito. Não vou jogar nas costas dele, porque eu não acho que foi culpa dele esse final de semana, ele terminar atrás do Albon. E o Albon poderia ter terminado melhor. Ele deu uma pipocada ali contra o Charles. Ultrapassagem sempre foi um ponto fraco do Albon, não é algo que ele tem como grande qualidade, mas ritmo de corrida, consistência ele sempre teve, e ele ajudou a manter essa Williams em boas posições, terminando em 5º lugar e trazendo 10 pontos importantíssimos, 14 pontos para a Williams. Isso vale muito para uma equipe como a Williams, na situação sem investimento da temporada atual que eles estão tendo. Mas aí tá, esses são os vencedores e perdedores do GP da Emília-Romanha de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você concorda, o que você mudaria. Eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.